sozinhos, nada nós conseguimos. E eu queria meditar com os irmãos nesta manhã, os nossos amigos também, que estão através da internet, nossos irmãos que estão também conosco, através da internet, o seguinte tema: vencendo os nossos inimigos. Vencendo nossos inimigos. Hoje é uma grande alegria, por exemplo, o irmão Antônio, viu? E Companhia Limitada, com a gente hoje aqui. É uma alegria tê-los aqui. Eu sei que a idade, as dificuldades de saúde, né, às vezes atrapalha muito a gente de estar na casa do nosso Deus. Mas é uma alegria quando nós podemos estar, né, irmão Antônio? Né, meu filho? É uma alegria quando nós podemos estar na casa do Senhor. Então vamos pensar, irmãos, nesse tema, vencendo os nossos inimigos. Abra comigo sua Bíblia e acompanhe o texto de Romanos, Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 8, versículos 37 a 39. Carta de Paulo aos Romanos, 8, 37 a 39. É um tema que poderíamos aqui ficar a manhã toda, o dia todo, a noite, e se bobear a semana toda, estudando sobre. Então, eu procurei fazer bem resumido esse tema, mas bem objetivo. Então, acompanhe textos neste nosso estudo, nessa nossa meditação, não serão lidos, e eu peço aos irmãos que leiam depois. Abra a internet depois em casa com mais calma e vejam quais são os textos, leiam, estude a palavra. Diz então assim o texto, preste atenção. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você decorar isso e aplicar isso à sua vida, já venceu. Mas nós precisamos entrar um pouquinho mais no tema. E vamos pensar um pouquinho nessa palavra inimigos. O que é um inimigo? Por definição, a palavra inimigo quer dizer aquele que é contra, é a oposição, se mostra hostil, contrário. Então, inimigo é isso. Inimigo é aquele que está sempre em oposição a você, a mim, a nós, se mostra, em muitas das vezes, com ações hostis, nos fere, nos abate muitas vezes, nos joga ao chão, e toda vez que você diz alguma coisa ou faz alguma coisa, ele é contrário a você. Isso é um inimigo. Agora, como vencê-los? Essa é a questão. Como vencê-los? Na arte da guerra, os irmãos que foram militares ou passaram por esse negócio, vão entender o que eu vou dizer. Na arte da guerra, o importante, você precisa saber, é conhecer o seu inimigo. E também conhecer a você mesmo. Na arte da guerra, você precisa conhecer o seu inimigo e a si mesmo. Olha o que eles dizem na arte da guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado das mais de 100 batalhas. Se você conhecer o seu inimigo e a você mesmo, você pode ficar tranquilo, porque você sempre vai sair vitorioso. Se você conhecer o seu inimigo
Se você conhecer o seu inimigo, né, mas não conhece a si mesmo, na arte da guerra, para cada vitória sua, você vai sofrer uma derrota. Se você conhece o seu inimigo, mas não conhece a si mesmo, para cada vitória você vai sofrer uma derrota. E, se você não conhece o seu inimigo, e nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Isso é a arte da guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Todas. E quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Para início de conversa, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, Paulo já define aqui quem não é. Acompanhe comigo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa batalha, a nossa luta, não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Então, o meu inimigo, irmãos, olha que coisa interessante, Paulo está definindo para você, já apontando quem não é. Porque tem pessoas que travam batalhas com outros iguais a si mesmo, ou seja, outro homem, outro ser humano. Travam batalhas contra a carne e o sangue. Estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. Na Segunda Grande Guerra, uma estratégia que os aliados fizeram para distrair ou conseguir avançar contra os alemães foi colocar num campo, num determinado lugar, vários tanques, várias metralhadoras, um verdadeiro material bélico inflável. Então, quando os inimigos olharam aquele negócio, lá é meu inimigo, se deram foi mal. Era tudo inflado, só para distrair. Estratégia militar. E Satanás, muito inteligente que é, ele coloca também pseudos inimigos na nossa frente. E um dos que ele coloca é justamente o seu igual, outro ser humano. E você se distrai, lutando contra outro igual, enquanto ele está agindo e te destruindo por fora. Então, presta atenção, o seu inimigo não é, Paulo diz, outro homem, outra mulher. Não, não é. Não é contra a carne, contra o sangue. Mas contra, diz Paulo, continua, contra os poderes, as potestades, as autoridades, contra os dominadores do mundo, das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, aqui já destaca-se, então, quem não é o meu inimigo, mas quem é o meu inimigo. Primeiro inimigo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta, ao capítulo 5, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele é bem claro em definir este inimigo. Olha só. Estejam alertas e vigiem. O que diz aí? O diabo... O quê? O vosso adversário. Na minha versão diz, o diabo, o inimigo de vocês. Olha que coisa interessante, irmãos. Pedro não está dizendo que o diabo é inimigo de Deus. É inimigo de quem? Nosso. Sabe por que o diabo não é inimigo de Deus, irmãos? Ele nem consegue nem tentar ser, porque ele já está derrotado. Então, como ele sabe que não consegue destruir Deus, ele parte para que lado? Para nós, seres humanos, imagens e semelhança de Deus. Já que ele não consegue nem arranhar Deus nos seus pés,
ele parte para cima da gente. Por isso, Pedro diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí ele diz, resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos, presta atenção nessa frase, eu vou voltar a ela mais à frente, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão também passando pelos mesmos sofrimentos. O primeiro inimigo, então, vamos conhecer isso, vamos interiorizar isso. Não é o ser humano, mas sim o diabo, é o primeiro inimigo. E como vencemos o diabo? Como é que nós vencemos o diabo? Olha com a palavra, veja o que Pedro mesmo coloca aqui para a gente. Primeiro, resistir. Olha o que ele diz aqui, resistam-lhe. Você sabe o que é resistir? Sabe o que é aplicar resistência? Na física, resistir significa empregar força igual ou superior. Quem já estudou física sabe esse negócio, como é que funciona. Resistência é aplicar força igual ou superior. Aí você resiste. Aí você, poxa vida, eu consigo, senão não estaria escrito aqui em Pedro. Resistam o diabo. Então você pode vencer o diabo? Pode. Resistindo, primeira coisa. Mas só resistir não dá. Tem mais coisa. Por isso Pedro conclui. Firmes na fé. E quando eu digo firme na fé, vejam no texto. Ele está dizendo o seguinte, você consegue aplicar força igual ou superior para resistir ao diabo, mas firmados na fé. E que tipo de fé? Fé em quem? Você leu comigo primeiro lá o primeiro texto, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas ele diz aonde? Em Cristo Jesus. Você e eu não temos que temer as potestades, não temos que temer os anjos, a altura, a profundidade, as coisas, nada nesta criação, mas firmes em Cristo. Somos mais do que vencedores. E quando Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 6, versículo 14 a 18, ele dá aqui a dica de como ficar firmes para poder resistir. Paulo, aqui nesse texto, depois vocês leiam, ele resume aqui praticamente em 7 itens importantes para o soldado que nós somos nessa batalha. Primeiro item, Paulo diz assim, cinja os seus lombos com a verdade. Vistam, coloquem em cima de vocês a verdade. Primeira coisa, a verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra dele, precisa estar em nós. É a primeira ação. Engraçado que na minha versão ele usa a palavra cinto. Cinto. Cingindo-se com o cinto da verdade. O que é um cinto, irmãos? Todo mundo sabe. Cinto é aquele negócio que usamos para geralmente os homens, né? Para fixar e não deixar as calças descerem. Não é assim que funciona o negócio? Mas o soldado, irmãos, e aqui a gente tem alguns irmãos que passaram nesse negócio, e ainda estão nesse negócio, o cinto de um soldado não é simplesmente para amarrar a calça, não. Se eu for entrar aqui em detalhes, eu vou perder muito tempo. Mas o cinto de um soldado, ele é preparado para suportar muito bagulho, vamos botar assim, muitos apetrechos, muitas ferramentas para o soldado. Não é isso, irmão? Irmão Robson? É? O cinto de um soldado tem que ser resistente para poder segurar muita coisa. Muitas ferramentas. Não é somente para segurar as calças.
E aí Paulo diz, é um cinto diferente. É um cinto que vai lhe dar possibilidade de uma vitória. Porque neste cinto, que é a verdade, te dá todas as ferramentas necessárias para a vitória. Primeira coisa. Segunda coisa, ele diz que também devemos vestir a couraça da justiça. Couraça. O que é couraça? O que é couraça? Alguém sabe? Isso, é aquele negócio que você coloca para proteger. Você viu aqueles PMs quando vão, para a rua, com aqueles coletes, aquele negócio, aquela couraça para evitar que o inimigo, ao atacar, não fira. Mas tem mais. Calçado os pés na prontidão da pregação do Evangelho da paz. Não é somente a palavra Evangelho, mas o Evangelho da paz. Os pés é uma coisa muito importante para um soldado estar bem protegido. Porque os caminhos que ele vai trilhar não são caminhos aplanados, lisos, confortáveis para se andar. E muitas das vezes são terrenos com pedras, espinhos, buracos, encharcados. E se ele não tiver uma proteção nos pés para poder caminhar, ele não consegue ir avante, levando o Evangelho da paz. Muitas das vezes as igrejas param de pregar o Evangelho porque os pés estão descalços há tanto tempo que estão feridos. E por estarem feridos não conseguem dar mais um passo em direção à evangelização. Olha só a dica, irmãos. Por que muitas igrejas não pregam mais o Evangelho? Porque tiraram dos seus pés os sapatos que protegem nos caminhos. Mas ele continua dizendo, usem também o escudo da fé. Algo muito importante, escudo da fé. Tem a couraça que protege o corpo e o escudo que também protege o corpo, que vocês, eu e você, precisamos ter para poder apagar as flechas, os dardos inflamados do maligno. Aquelas setas que vêm, sabe como é que é? Tem gente que aceita essas setas com tanta facilidade, não entendo por quê. O diabo chega no ouvido da gente e faz... Aí a pessoa, é mesmo, está certo. Em vez de pegar e levantar o escudo da fé. Isso é o diabo que está falando. Daqui a pouco você vai entender isso aí. Mais ainda, que nós vamos aprofundar mais ainda. Ainda estamos na superfície. Depois ele usa também o capacete da salvação. Capacete da salvação, aquele negócio que você coloca na cabeça, que protege o mais importante, a tua cabeça. E a salvação é a coisa mais importante. Capacete. Coloquem o capacete da salvação. Porque também tem muitas igrejas hoje, pessoas achando que a salvação depende dela e não de Deus. Aí elas vivem uma religiosidade em que precisam cumprir com obrigações religiosas. Vivem uma religiosidade que obrigam elas a praticarem boas ações. Não estou dizendo que nada disso é importante, mas como ser humano, como pessoas. Não para a salvação, porque a salvação está em Cristo Jesus e não em nós. Por isso ele diz, coloquem um capacete. Ainda mais. E também a espada do Espírito, que é a... Vou reformular. Tem uma espada. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui com os irmãos, com a senhora, estava aqui, pedi para os irmãos abrirem um texto da Bíblia, e teve gente procurando aí, não sei, ficou perdido. Não sei se vocês lembram a situação, só que era um texto que não existia na Bíblia. Aí eu pergunto, será que ela estava distraída quando eu falei? Ou será que ela não conhece a palavra? Não vou julgar e nem quero julgar. Não vou julgar, mas uma coisa é certa. Você precisa andar e saber usar a espada. Porque é a única arma de ataque. Você acompanhou comigo no texto? Paulo só vem dizendo armas de defesa, de proteção. Mas ele aqui diz, tem uma espada.
que essa espada é a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu o diabo no deserto usando o quê, irmãos? A palavra. Tem gente que quer botar Satanás para correr com oração. Não funciona, não. Jesus Cristo não caiu de joelhos e dizia, Pai, me livra dessa tentação. Ele botou a palavra. Está escrito, está escrito. E pôs em fuga Satanás. Olha só. E no final, orem. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Vida de oração. E vida de oração é algo muito pessoal, você com Deus. A Bíblia nos ensina, Jesus Cristo falou, quando você for orar, você faz o quê? Chama todo mundo que está ao redor, vamos orar aqui, fazer uma vigília de oração. É assim que funciona? Como é que funciona a oração? Entra no teu quarto, no segredo do teu quarto, no particular do teu quarto, e você com Deus, vida de oração. Eu já falei para os irmãos que eu gosto de estrada aqui, né? Adoro pegar uma estrada, de preferência sozinho, porque é uma hora, ou mais de uma hora, né, geralmente, é mais de uma hora que eu fico ali, eu e Deus, conversando, eu e Deus em oração. Não vou fechar o olho, porque senão o fim não é legal, né? Mas eu vou me encontrar logo com Deus, né? Mas não é por aí que eu quero, né? Eu sei que o morrer é maravilhoso, mas vida de oração. Eu, quando vou trabalhar lá no centro da cidade, que eu pego o trem, os irmãos que perguntam, sabe como é que funciona o negócio? E hoje em dia o trem está demorando até mais de 40, 50 minutos para chegar na central, né? Outro dia eu levei 2 horas, ainda bem que eu estava sentado, né? Que hora maravilhosa. Ler a Bíblia, orar. Que coisa gostosa. Vida de oração. Então Paulo está dizendo para você, você quer botar Satanás para correr? Você quer resistir ele? Faça isso. Faça força. Igual superior a dele, mas você só consegue essa força em Cristo Jesus, usando a armadura de Deus para você. Aí, meu camarada, meu irmão, você põe o diabo em fuga. Ele sai correndo. Não aguenta ficar mais. Segundo inimigo. Vamos partir agora para o segundo inimigo. Quem é o segundo inimigo das nossas vidas? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o segundo inimigo. Mas isso a gente consegue resolver fácil. Por quê? Paulo ainda nessa carta, nesse capítulo, nos versículos 55 a 57, ele diz o seguinte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória da morte por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu disse que é fácil? Porque em Cristo, quando nós colocamos as nossas vidas em Cristo, quando eu coloquei minha vida nas mãos de Cristo, não da igreja, não da religião, não de outro homem. Tem gente que confia em muito homem, né? Tem gente achando que a esperança do Brasil está nos nossos políticos que vão entrar, ou aqueles que não entrem, por favor. Ainda tem diz que a pessoa assim, não está, irmão, não está. A nossa esperança de vida está em Jesus Cristo. E a morte, que era o nosso último inimigo a ser vencida, ele foi vencido em Cristo Jesus, na cruz do... Porque todos nós estávamos condenados à morte. Está escrito lá na Bíblia. Todos pecaram e por causa disso todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário, a força da morte, que é o pecado, o pecado, Jesus Cristo os purificou todo na cruz do Calvário. Por isso ele morreu na cruz, que era o seu lugar. Pagou a nossa dívida que é impagável, que era impagável diante de Deus.
E hoje você pode, então, dizer que em Cristo Jesus, quem assim fez, tem a vida. Não terá a vida, tem a vida. Esse inimigo foi vencido, não por mim, mas por Cristo. Então, esse é o segundo inimigo mais fácil de se resolver. Mas tem um terceiro inimigo, irmãos. Tem um terceiro inimigo que é um problema. Esse inimigo é um terrível problema. E eu acho que o pior inimigo. Nem o diabo chega tanto. Eu acho. Provérbios 16, 32. Veja o que diz lá Provérbios 16, 32. Leiam com bastante atenção. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja a comparação que Salomão faz. É mais difícil, podemos dizer assim, controlar a si mesmo e é mais fácil conquistar uma cidade. Essa é a ideia. Por que ele diz isso? Tem um filósofo chamado Platão. Você já ouviu falar desse cara? Platão. Alguns o consideram até o Platãozinho. Lá atrás, filósofo grego. Ele usou uma frase que eu achei interessante, eu estava lendo sobre isso. Ele diz o seguinte: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Tente mover o mundo. Você quer mudar o mundo? Então, comece a mudança por onde? Por você mesmo. A Bíblia, em paralelo, usa um outro texto parecido. Se você quer tirar o cisco do olho do outro, tire primeiro o que é do seu? A trave. O que é maior, trave ou cisco? É a trave. Então, o que tem em você é maior e pior do que o que tem no outro. Não me interessa saber o que o outro tem. Eu sei que é pior o meu. Quer mudar o mundo? Comece por você mesmo. Paulo, escrevendo ainda aos crentes de Roma, no capítulo 7 da sua carta, versículo 14 a 20, ele diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, diz Paulo, preste atenção no texto, olha o que Paulo está dizendo dele. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Porque fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Não entendo o que faço. Olha, Paulo está dizendo isso. Pois não faço o que desejo, mas o que... Ele não está dizendo, mas eu talvez faça alguma coisa que eu não gosto. Ele diz, eu faço. Eu faço o que não quero. Eu faço o que eu odeio. Paulo dizendo isso dele. E faço o que não desejo. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em... Então, veja o pecado aí, a força do pecado agindo em Paulo, nele. E podemos trazer para nós. A força do pecado que está em nós é uma força. Sabe o que é força? Pois é. Força que está em você, está em mim, está em nós, que nos leva obrigatoriamente a ações que eu não quero, mas eu faço. Isso é pesado. E continua Paulo dizendo, sei que nada de bom habita em mim. Peraí, Cristo não habitava em Paulo? Cristo não estava em Paulo? Ou isso não existe?
Sim, existe. Mas ele está falando dele, do coração dele. Sei que nada de bom habita em mim. Se, ele está sabendo isso. Isto é, em minha carne. Isso aqui, ó. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Ele queria fazer o que é certo. Mas não consigo realizá-lo. Gente, ele não está pondo na possibilidade de. Ele está dizendo na realidade do fato. Ele simplesmente quer fazer o que é certo, mas não faz. Ele erra, ele peca, ele não consegue. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha, ele não está dizendo que tentará e vai conseguir. Não, ele está dizendo que continua, ação contínua, gerúndio, ato contínuo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita é pecado, que habita em você, que habita em mim, que nos leva a pecar. Mas ele continua lá em Romanos capítulo 7, ainda no capítulo 7, versículo 24 e 25, dizendo o seguinte: e agora pegou, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele dá, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo o seguinte: graças a Deus, que eu sei separar as coisas. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que me livrou da morte, me deu a sua armadura, para que eu possa vencer esse terceiro inimigo que sou eu. E aí ele vai dizer como fazer. Primeira coisa em Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. Como fazer isso? Como ser vitorioso? Como derrotar este inimigo que sou eu, não é o próximo, eu. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você consegue vencer este terceiro inimigo, que é você mesmo, deixando o Espírito Santo agir. Deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Não é em alguns momentos, não. É em todos os momentos. Veja o que Paulo está dizendo. O fruto do Espírito, ou seja, o que vai ser produzido no final das contas, o que vai aparecer, tem que aparecer, é o seguinte: amor. Se não aparece amor na minha vida, é alguma coisa errada. Viver em amor. Alegria. Se eu não consigo ter alegria, tem alguma coisa errada. Paz. Se eu não consigo ter paz, tem alguma coisa errada. Paciência. Se eu não consigo ter paciência, tem alguma coisa errada. Amabilidade, ou seja, agir amavelmente. Se eu não consigo agir com amabilidade, tem alguma coisa errada. Se eu não consigo ser bom, tem alguma coisa errada. Se eu não consigo agir com fidelidade, tem alguma coisa errada. Se eu não consigo agir com mansidão, tem alguma coisa errada. Se eu não consigo me dominar, tem alguma coisa errada. E o que está errado? O Espírito Santo não está agindo nas nossas vidas. Aqui, irmãos, a gente pode parar e abrir um leque na nossa vida social. Às vezes no trabalho nós não conseguimos ser felizes, por quê? Porque não deixa o Espírito Santo agir. E no trabalho, brigas, discussões, desentendimentos. Na família, olha, irmãos, tenho certeza que zerávamos o número de divórcios em nossas famílias se nós deixássemos o Espírito Santo agir. Por que pais brigam com os filhos? Não estou dizendo corrigir, não é isso. É discussão mesmo, de briga. E às vezes até resultando em morte.
Por que que maridos brigam com esposas, esposas brigam com maridos, só falta voar panela dentro de casa? Por que que isso acontece? Porque não estamos deixando o Espírito Santo agir. Na escola, entre os amigos. Se a humanidade vivesse este fruto do Espírito, colocasse em prática o fruto do Espírito, muitos dos nossos problemas seriam sanados. Muitos. Mas por que que não deixamos o Espírito agir? Porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Primeira coisa. Lembra de Adão e Eva? Lembra? Muito bem. Por que que Adão joga a culpa sobre Eva? Por que que Eva joga a culpa sobre a serpente? Porque eles eram tão egoístas que pegaram o problema que eram deles e jogaram para quem? Eu quero é me safar. Eu quero é me libertar disso aqui. Eu quero estar isento da culpa. Eu quero me dar bem. O culpado é o outro. E não eu. Nós somos egoístas. Primeiro o meu bem, primeiro a minha felicidade, primeiro o meu eu, primeiro a minha vontade, primeiro os meus desejos, primeiro a minha felicidade, primeiro a minha... Percebe? Quando você coloca esse primeiro eu, em vez de fazer como Paulo disse, miserável que eu sou, deveria fazer essa afirmativa e não o primeiro eu, as coisas seriam resolvidas com muita facilidade, irmãos. Mas, infelizmente, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, isso a psicologia mostra com toda clareza, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, nós abrimos uma janela no nosso ser, no nosso intelecto, na nossa alma, uma janela terrível que nos machuca quando aquilo parece voltar às nossas vidas. E essa janela, quando aberta em nossas mentes, no nosso ser, toda vez que alguma coisa passa ali, lembra aquela janela, ela se abre, então vem todo aquele lixo que você comprou naquele momento. Como resolver isso? Deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta. O fruto do Espírito está bem claro. O fruto do amor, Paulo diz isso lá em Coríntios, o amor é bondoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se irrita, o amor tudo suporta. Se nós vivêssemos somente isso, irmãos, a nossa sociedade, o meu lar, o meu trabalho, a minha escola, os meus amigos, seria um paraíso. Mas por que que não é? Em muitos lugares, parecem ser até um inferno presente. Porque nós não deixamos Cristo, através do seu Espírito, agir em nossas vidas. Igrejas, às vezes, só faltam tacar banco na cabeça do outro. Igrejas, às vezes, as pessoas com aquele título chamado, mas eu falo a verdade. A verdade tem que ser dita assim, mas como ela será dita? Com aquela espada que quer ferir? Ou quer ajudar com amor? Aquela palavra que vem para ofender, ou vem com uma palavra para trazer felicidade? Como é que você tem usado a sua vida, a sua ação dia a dia? Nós precisamos deixar de ser egoístas. Primeira coisa que impede a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A segunda coisa que impede a ação de nossas vidas está lá no capítulo 5 de 1 Pedro, que nós lemos lá atrás, no finalzinho do versículo 9. Olha aí, irmãos, com bastante atenção. Finalzinho do versículo 9. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, ou seja, do teu lado, em todos os lados, estão passando pela mesma ou mesmos sofrimentos. A segunda coisa que faz com que você não consiga vencer o seu eu explico dizendo uma coisa. Sabe por que é difícil, irmãos, agir assim? Outra coisa na psicologia. A psicologia humanista de Gestalt, promovida por Fritz Perls, nos anos 40, explica esse fenômeno através de um conceito chamado de projeção. Ou seja,
Você não permite que o Espírito Santo haja em sua vida, porque você projeta para o outro o que você é, o que você tem falta, o que você gostaria de ser. E aquilo te ofende, te machuca. Quer ver um exemplo? Fulano conseguiu um excelente emprego. Por que eu não consigo aquele excelente emprego como ele conseguiu? E em vez de você meditar em você mesmo, buscando a resposta do porquê, você fala, não gosto de fulano. Inconscientemente você está projetando para aquela pessoa e você passa a agredir aquela pessoa, inclusive, com palavras e ações, porque você projetou para ele o que é você. Não estou dizendo aqui que todo sentimento de, como eu poderia dizer, ciúme é igual, não. Por que muitos têm ciúmes do outro? Casais, principalmente acontece isso, casais. Por que um tem muito ciúme do outro? Aí alguém diz, é o zelo, o carinho, tudo bem, tem muito zelo aí nessa história. Mas é porque o outro é o que você queria ser e não consegue ser. Aí você ofende. Marido ofende esposa, esposa ofende marido. É uma guerra infindável. Nas igrejas, o fulano briga com ciclano. É uma guerra infindável. Não consegue nem sentar juntos, não vou com a cara dele, não gosto dele. Porque você quer uma coisa e não consegue. Você tentou e não conseguiu, então você projeta para o outro o teu problema e o outro é o culpado. Olha que coisa terrível. O outro não fez nada. Só que você esquece, que acabamos de ler, o outro passa pelos mesmos sofrimentos. Ele tem o problema dele, ele tem as coisas dele, e você tem os seus. Por que você cria guerra com alguém? Porque você projeta para esse alguém o que você quer ser e não consegue, o que você gostaria de alcançar e não consegue, o que você gostaria de falar e não consegue. Você projeta para o outro o que é seu. Aí o outro se torna teu inimigo. Quando, na verdade, não é contra a carne que lutamos. Lembra do texto? Não é contra o sangue que lutamos. Não. Somos nós. Eu. O outro é o outro. Deixa ele lá quieto. Então, como eu vou fazer isso? Paulo está dizendo o seguinte. Presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte. Produza o fruto do Espírito. Deixe Jesus Cristo, através do Santo Espírito, agir em você, produzindo sempre, não é em momentos bons, não. Porque quando a coisa está boa, né? É na hora ruim, na hora apertada, do pecado. Produza sempre amor. Produza sempre alegria. Produza sempre paz. Produza sempre paciência. Produza sempre amabilidade, produza sempre bondade, produza sempre fidelidade, produza sempre mansidão, produza sempre domínio próprio. Mas para que isso aconteça, primeiro eu identifiquei, por que eu não faço, não consigo. Agora vem a ação. E a ação está em Provérbios 10, 19. Olha o que Salomão está dizendo. Eu trouxe 3 pessoas, Salomão, Jesus Cristo e Tiago. Falam da mesma coisa. Provérbios 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Ou seja, quando você fala demais, o pecado está ali. Mas quem controla a língua é o quê? Já viu o caminho que eu estou traçando, né? Já viu o caminho que eu estou levando. Vou repetir o texto. Quando você abre a boca para falar demais, e tem gente que é especialista nisso, não sou eu que estou dizendo, é Salomão. Se você não gostar, briga com Salomão. Está ali o quê? O pecado. Mas aquele que controla a língua é sábio, sensato. Agora vem Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Muitas das coisas que saem da boca vêm do
coração. Olha lá. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. É do coração que saem os homicídios. É do coração que saem os adultérios, atos. É do coração que saem as imoralidades sexuais. É do coração que saem os roubos. É dos corações que saem os falsos. E é do coração que saem também as calúnias. Por isso Salomão disse que falar muito, o pecado está lá. Porque está trazendo do coração, muitas das vezes, sentimentos quais foram ouvidas pela voz do diabo. Plantou a semente. Você não levantou o escudo. Você não usou a espada. Você deixou ele chegar junto. E pronto. A semente está lançada. E no seu coração começa a brotar, germinar. E daqui a pouco você está falando, exatamente fazendo o que Paulo fala. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer eu não faço. E aí vem Tiago agora. Todo o capítulo 3, eu não vou ler ele porque realmente é grande. Mas o capítulo 3 de Tiago, ele faz um resumo aqui, irmãos. Um resumo de 7 pontos para você controlar a sua língua. Para você limpar o seu coração. 7 coisas. Depois você lê Tiago capítulo 3 com calma. Primeiro, não queira ser mestre, porque você será julgado com maior rigor. Se você acha-se inteligente, domine a si próprio. Não tente fazer do outro. Não tente ensinar muita coisa para o outro, porque você será cobrado da mesma maneira. Com a mesma medida que você julgar, você será o quê? Julgado. Então, cuidado. Não queira ser mestre. Fique calado. Muitas das vezes nós ganhamos mais calado do que falando. Aliás, Deus, de uma forma alegórica, a gente até fala de vez em quando isso. Quantos ouvidos você tem? 2. E quantas bocas você tem? 1. É sinal de que você deve ouvir mais e falar menos. Outra coisa que Tiago fala, que nós tropeçamos. Nós tropeçamos. Não há ninguém que não tropece. Se você se acha que não tropeça, que você é forte, inteligente, sábio e que você tem muita sabedoria, já caiu e não sabe. Todos tropeçam. Não é alguns tropeçam. Não é talvez tropecemos. É todos tropeçam. Não há um justo sequer. Veja mais. Temos a capacidade dada por Deus para dominar os seres vivos e inanimados, grandes e pequenos. Temos essa capacidade dada por Deus, mas um negocinho chamado língua, um pequeno membro em nosso corpo, que causa grandes destruições. Nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos dominar esse negócio? Volto a dizer, porque damos ouvido ao que o Satanás, o capeta, fala nos nossos ouvidos. Desconfiamos, agredimos, porque Satanás planta em você, colhe. E ainda mais, Tiago diz um negócio incrível, irmãos. Isso é incrível, irmãos. Me perdoe, mas eu acho terrível. Ela é inflamada, incendiada por onde? Pelo diabo, pelo inferno. A paz passou longe em muitas ocasiões, porque você deu vazão ao diabo, falou demais, disse muito, e o pecado está no meio. É Salomão que está dizendo, não sou eu. O diabo, ele inflama as nossas línguas.
desculpe a expressão, cale a boca. Fala menos. Cale a boca, fale menos. Guarde para si. Se é um problema, ajude-o, não derrube-o. Se é uma dificuldade, oriente, mas não espanque. Satanás, é interessante, Satanás tentou os discípulos. Falaram besteira para caramba. Pedro, você conhece a história de Pedro, né? Teve uma hora que ele pediu, que falou assim, Senhor, pede a Deus que mande fogo sobre aquele pessoal. Se bobear, você faz a mesma coisa. Desça fogo sobre o meu patrão. Desça fogo sobre o pastor. Desça fogo sobre o diácono. Desça fogo sobre aquele irmão. Desça fogo sobre a minha mulher. Desça fogo sobre meu marido. Desça fogo, acabe com ele. A gente faz a mesma coisa. E eu imagino Jesus Cristo olhando para você e para mim, que eu também estou nesse barco, tá, gente? Não estou isento, não. Coitado. Não sabe o que está falando. Está deixando o Satanás falar ao ouvido. Levante esse escudo. E muitas das vezes, irmãos, Tiago diz, com a nossa língua fazendo uma coisa mais incoerente possível. Ele diz que com a língua bendizemos ao Senhor. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, mas amaldiçoamos os homens. Repito, não é o homem o seu inimigo, não, é o diabo, e precisamos resisti-lo, repito. E ele usa uma ferramenta terrível, a sua, a minha língua. E muitas das vezes destruímos relações nas nossas igrejas, distribuímos relações no nosso casamento, destruímos relações no nosso emprego, destruímos relações com os nossos amigos, porque usamos a nossa língua inflamada pelo capeta para isso. Terrível coisa. E aí Tiago continua, isso é incoerente, como é que você pode dizer, Senhor, glória a Deus, oh Pai, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor, e canta aqueles hinos, só falta virar um olhinho para trás, Senhor. E depois chega lá para o irmão, você viu aquele irmão? Olha que coisa horrível que ele fez, maldito aquele irmão, que brincadeira, olha o que ele falou, olha o que ele fez, olha o que ele disse. Gente, isso é incoerente. Por que é incoerente? Porque o meu irmão é igual a mim, passa igual as mesmas provações, passa as mesmas dificuldades, sofre as mesmas tentações, muitas das vezes. E nós, muitas das vezes, nos achamos mais justos, corretos, não falhamos. É incoerente. Se você tem sabedoria, qual a sabedoria que você está usando para isso, então? Veja o que Tiago continua dizendo, que a sabedoria que é vinda de Deus, porque se for a nossa, ela destrói, sempre vai, a minha sabedoria, a sua sabedoria, vai destruir sempre, tá? Vai destruir sempre. Porque Tiago diz que essa sabedoria, ela é demoníaca. É Tiago que está falando, leia lá depois. Essa sabedoria sua, minha, nossa sabedoria, ela é demoníaca. Pesado isso. Tiago está falando, não sou eu não, tá, irmãos? Por favor. Mas a de Deus, continua Tiago falando, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheias de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto que se semeia da justiça, semeia em paz para os pacificadores. A minha sabedoria, diz Tiago, ela é demoníaca. Pesado isso, né? Pesado. Mas por isso nós temos passado grandes problemas nas nossas igrejas. Dificuldades tais que eu não consigo nem me relacionar com meu irmão, salvo por Jesus Cristo, que teve também o mesmo amor para comigo, para com ele, derramando seu sangue, purificou o meu e o dele pecado. Mas nós o pomos de lado, não gosto dele,
não falo com ele, não quero me relacionar com ele. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque maridos e esposas não conseguem promover paz, não concordam entre si? Isso é demoníaco. Quantas relações de pais e filhos com pais, também são destruídas por causa disso? Quantas sociedades, hoje temos aí essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Por que isso? Demoníaco. Famílias são destruídas, lares são bombardeados. E não só lá, mas em todo lugar. Há pouco, essa semana, uma professora, né? Uma professora foi morta ali em Marechal, porque o cara queria tomar uma cerveja. Demoníaca. A gente fala de coisas terríveis, mas quantas coisas acontecem em nossos corações? Piores até, porque Satanás planta e nós colhemos. Quer vencer esse inimigo, irmãos? O inimigo chamado você, né? Eu quero também. Eu quero vencê-lo. E sei que é difícil. Faço minhas palavras de Paulo, e você também deveria fazer o mesmo. Miserável homem que sou. Miserável. Não é o outro, é você. Miserável homem que sou, quem me livrará? Jesus Cristo. É somente Ele. Se você colocar a tua vida, o teu coração nas mãos de Deus, se você deixar que o Espírito Santo haja no seu coração, no momento difícil, no momento da situação, em vez de ouvir o que Satanás tem para dizer, se você fizer isso, você vai resolver todos os problemas. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Você crê nisso? Eu fico triste como pastor, às vezes, na nossa igreja, né? Apesar de estar sendo transmitido, mas isso não é um caso geral. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo situações dessas do tipo, em que pessoas não se relacionam com outras. Já falei aqui uma vez sobre isso. Eu fico triste quando eu vejo pessoas brigando entre si. Eu não suporto essas coisas. Em casa eu falo, eu detesto essas coisas. Gente, eu não consigo entender um gritando com o outro. Eu não consigo entender, eu sei que às vezes no furor da coisa a gente levanta a voz, mas é difícil para mim, eu não gosto disso. Eu procuro, como a Bíblia fala, se possível, tende o quê? Paz com quantos? Com todos. E esse se possível quer dizer o seguinte, negue-se a si mesmo. É necessário que Cristo cresça e eu diminua. E quando Cristo cresce, quando eu diminuo, o Espírito Santo age. E assim, o amor fraternal, o amor conjugal, o amor social, o amor cresce, porque Cristo está crescendo em minha vida. Cristo está crescendo em minha vida. É necessário que isso aconteça, irmãos. Eu, quando estava para casar, um irmão diácono já falecido, Enio de Araújo, não sei se o pastor Jonico chegou a conhecê-lo, né? O irmão Enio uma vez chegou para a gente e falou assim, quando der vontade de discutir, põe um copo d'água na boca, deixa ele lá quietinho, não engula, porque você vai evitar muitos problemas. Ele estava certo nisso. Porque quando você não responde, você não fala, você acalma a situação. Né? Você acalma a situação. Às vezes, no momento, o pastor Renato Gomes também ensinava uma coisa interessante. Quando você tiver que castigar seu filho, ele dizia isso. Não faça no momento da ira. Deixe passar. E depois, com calma, o corrija. Satanás é sujo, irmãos. Ele põe na nossa frente várias coisas que não são reais para nos distrair e lutarmos contra aquilo que não existe e contra quem não é para ter a luta, e esquecemos que Satanás está trabalhando por trás com toda a força para te destruir, para nos destruir. Toda a força. Deixe Cristo te dominar. Guarde essa linguinha. Não fale muito.
use a armadura de Deus para que você possa vencer em Cristo Jesus. Porque, como nós lemos no primeiro texto, que fique bem claro, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Então, em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a profundidade, nem a altura, e ninguém da criação que Deus fez será capaz de separar você do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponha isso na tua vida. Assim sendo, mude hoje. Não tente amanhã. Não tente justificar-se. Não tente. Mude agora. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Peça a Deus para te ajudar agora. Não é amanhã, não. É agora. A mudar. Porque você não muda ninguém, mas Cristo te muda. Cristo te muda. Peça a Deus agora, para que aquilo que você tem guardado no seu coração, que contamina o nosso ser, seja limpo, purificado por Cristo. E levante o escudo, irmãos. O escudo para evitar com que as flechas que Satanás lança todos os dias, todas as horas em nossas vidas, não venha nos incendiar, não venha nos contaminar, e não sejamos homens e mulheres a serviço do diabo. E, isso é incoerente, glorificando a Deus. Não existe isso. Vamos pedir a Deus isso. Vamos orar agora. E você, no seu coração, faça como Paulo certa vez disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dê uma olhadinha para você. Não justifique. Feche essa janela traumática na sua vida. Feche-a, recheando ela com as coisas boas de Deus. Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Coloca isso na sua vida. Recheie essa janela com isso. E você verá que o teu relacionamento com quem quer que seja será muito diferente. Não deixe isso passar. É necessário para que cresçamos cada dia mais diante de Deus e dos homens. Ore agora. Coloque a Deus no teu coração. Coloque a Deus. Estava falando lá em casa que essa mensagem é que hoje eu estava, desde ontem, ansioso. Ansioso porque é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Fala demais ao meu coração. Falou e fala, né? E como pessoa, e não sou diferente de ninguém aqui, como pessoa também estou sujeito às mesmas coisas. Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço, não é farei não, isso eu faço. E semelhante como ele, você, também podemos dizer a mesma coisa: o que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Então peça ajuda a Deus. Porque Jesus Cristo é o melhor exemplo para nossas vidas. Faça como Jesus Cristo fez. Perdoe aqueles que te ofendem. Ame o seu próximo. Ame-o com o amor de Cristo, não com o seu amor. E use a sabedoria vinda de Deus, não do seu coração, não do que você sabe e aprendeu, porque ela é demoníaca. Use a sabedoria de Deus para agir nos momentos de crise, dificuldades, de tempestades. Porque se você usar a sabedoria de Deus, fechando a boca, deixando o Espírito falar, com certeza você vai ter uma outra realidade de vida. Com certeza. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus que eu creio e você também crê. Que Deus te abençoe. Ore a Deus. Não fique calado. Faça isso. Eu vou dar um tempo para os irmãos orarem, silenciosamente. Meditar em seus corações.